Uma boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Quem está vindo a primeira vez, ficamos muito felizes, né, com a presença de vocês. E a todos os nossos irmãos que já estão acostumados, nosso muito obrigado por estarem sempre aqui junto de nós, né? E hoje nós vamos falar então a respeito de pretos velhos. Quem são esses irmãos? Por que que a gente trabalha com eles como pretos velhos, né? A Débora disse que nós estamos comemorando, né, os pretos velhos, dia 13. Por que dia 13, gente? Alguém arrisca aí? Por que dia 13? A coisa lá? Isso. Abolição da escravidão. Abolição da escravatura, né? Mas será que nós não teríamos uma data mais bonita para comemorar eles do que a libertação da escravidão? Foi o momento que eles se libertaram, né? Daquela dor, e assim, se libertou pela lei, mas a maioria nem tinha como sobreviver. Como que eles iam sobreviver sem aquele trabalho? Sem aquele engenho que ele trabalhava? Não tinha como, né? Então acabava que ficava escravizado ali do mesmo jeito. Mas essa história nós não ficamos sabendo, né? A história deles libertos é diferente. Então, a Umbanda se comemora o Dia dos Pretos Velhos no dia 13 de maio, devido à libertação dos escravos, né? Como nosso irmão disse ali, em função disso. Mas nada impeça que futuramente possamos mudar essa data, né? Então, quem são esses pretos velhos? Será que todos eles foram escravos? Será que todos eles vieram da África? Não, né? Nós temos o arquétipo preto velho. O que é isso, o arquétipo? É como se fosse um personagem, é como se fosse uma moldagem que a gente cria para aquela porção de espíritos, porque cada legião de espíritos tem em torno de 400, né? 400 e poucos espíritos, eu não sei o número de cor, eu não guardo, mas é em torno mais ou menos de 420 espíritos cada legião, cada falange, não é legião, gente, falange, desculpa. Então cada falange dessa vai ter essa quantidade de espíritos, e cada falange tem um arquétipo. Por exemplo, o caboclo, ele vai ter o arquétipo do índio, né? O cigano vai ter o arquétipo de ciganos, e nós temos os pretos velhos, que vai ser o arquétipo dos escravos. Agora eu pergunto para vocês, nós comemoramos os pretos velhos, nós trabalhamos com os pretos velhos. Você vê o preto velho, ele chega no terreiro, como que ele chega? Ele vai abaixando, né? E fica todo curvadinho. Será que os nossos irmãos que eram escravos chegaram a envelhecer assim nas fazendas que trabalhavam? Qual era a média de vida de um escravo? Entre 30 e 50 anos. No máximo que eles viviam era 50 anos, porque eram muito judiados, né? Às vezes morriam ali de apanhar, às vezes morriam de trabalhar doente e tinha de trabalhar a si mesmo. Então eles não chegaram a essa idade que nós pressupomos, que é essa idade de 60, 70, 80 anos, né? Hoje, quando a gente olha para uma pessoa mais idosa, a gente pensa assim, não deve estar tão velho assim, né? Você olha para um senhor de 70, uma senhora de 70, você pensa assim, nossa, mas está muito novo, né? E, no entanto, nós vemos os
nossos pretos velhos chegarem no terreiro bem arcados, como se fossem muito velhinhos. E por que a Umbanda trouxe esse arquétipo assim? Porque são aqueles irmãos que nos traduz sabedoria, que nos traz ensinamentos. E os pretos velhos é aqueles que é o dono da sabedoria. Eles vêm trazer a sabedoria para cada um de nós. Tanto é que quando a gente chega na frente de um preto velho para ser atendido, é diferente, né? Quando a gente chega para ser atendido com a vovó Catarina, por exemplo, é aquele sorriso gostoso que ela dá, né? Aquele carinho. A vovó Cambinda, hoje a vovó Cambinda não está aqui, mas a vovó Cambinda também, ela vem dar aquele sorrisinho, aquele sorriso gostoso, cativa a gente. E o que é isso, gente? É a sabedoria dos nossos ancestrais. Nem todo preto velho foi escravo. Muitos pretos velhos foram padres, foram estudiosos, né? Mas eles vêm para nos ajudar, são espíritos iluminados que vêm para nos ajudar na força desse arquétipo dos pretos velhos, né? Então, não quer dizer que eles foram esses escravos que nós pensamos, a maioria pensa, né, que eram. Não, eles são espíritos. E muitas vezes nem chegaram aí numa cesárea. Muitas vezes foram até senhores de engenho. Mas tinham uma mentalidade diferente. Então, depois que desencarnaram, estudaram e resolveram que viria nesse arquétipo, né? Isso é uma espécie de afinidade que os espíritos têm. Por exemplo, os espíritos que têm aquela afinidade igual para caboclos, os da afinidade de preto velho vai trabalhar como preto velho. Aqueles que têm outra afinidade, por exemplo, dos Exus, das pombagiras. Outro dia, conversando com uma adolescente, dizendo: quando eu morrer, eu já sei o que eu quero ser. Não, o que você quer ser? Eu quero ser um Exu. Uma adolescente. Porque ela diz que o trabalho deles é muito bonito. É um trabalho lindo. E ela quer, quando ela morrer, ela quer trabalhar como Exu. Vai saber, né? Vai que tenha essa graça, né? Mas nós não sabemos. Então vai depender das nossas afinidades, né? Quando a gente desencarnar, será que eu vou ter a graça de pelo menos ajudar lá no umbral? Não sei, né? Então, nós temos que fazer o nosso trabalho aqui e esperar que quando a gente for, o nosso trabalho já está lá, o nosso lugarzinho nos esperando, né? Nos aguardando. Então nós precisamos de estar adeptos a isso, né? Não, Débora? Não, é só sim, tá certo. Então, gente, os pretos velhos, eles vêm para nos ensinar. Aí a gente vê muito preto velho, na hora que ele vai te atender, ele fazendo aquelas coisinhas assim, né? O que é aquilo? A gente fala mironga de preto velho, né? E o que é uma mironga? Mironga, Miguel sabe. Miguel sabe não. Miguel sabe. Miguel, o que é mironga de preto velho, Miguel? Miguel sabe não, vovô. Sabe não? eu esqueci. A mironga é a magia de preto velho, gente. É a magia que eles têm. Porque o preto velho, ele sabe trabalhar a magia. Ele sabe manipular as energias, né? Então ele manipula as energias para trazer a cura, para trazer a abertura de caminhos, para quebrar aquela energia ruim que veio para você. Então o preto velho está preparado para tudo isso.
Tanto é que nós temos o Preto Velho que trabalha em todas as linhas de Umbanda. Quando a gente diz linhas, a gente diz cada uma daquelas irradiações divinas que nós temos. Então, os Pretos Velhos trabalham em todas essas linhas, né? Eles estão aqui para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos amparar sempre. E eles vêm trazendo essas mirongas, né? Ou seja, essas magias para limpar o nosso caminho. E na Umbanda, gente, o que eu acho lindo dentro da Umbanda é que não tem nada assim que você fala, isso é assim e acabou. Não. Dentro da Umbanda você tem uma abertura. É muito lindo a Umbanda porque ela abre caminhos, ela abre para a gente pensar, para a gente raciocinar, para a gente buscar lá em cima as coisas que nós necessitamos para viver aqui na Terra. Ela nos conecta direto com a natureza, né? E aí nós vemos o Preto Velho trabalhar com fumo. Ele traz o fumo para fazer a limpeza. Aí a gente pensa assim, nossa, mas fumar e tal, né? Ele não fuma, ele defuma, né? Porque ele puxa, quando se usa o cachimbo, ele puxa aquela fumaça e solta ela, defumando a todas as pessoas. Então aquela defumação, o que acontece? Vocês sabem o que acontece quando a gente é defumado ali? Quem aqui tem vidência? Quem que consegue ver as coisas aqui? A senhora. Não, eu não valho. A Bárbara. É a Bárbara, né? Cadê a Bárbara? Então, gente, quando nós somos defumados ali, o que é que acontece? Nós temos nossa cabeça, a gente pensa muito, não pensa? Nós temos muito pensamento, né? E é só pensamento bom? Não, né? A gente pensa muita coisa ruim, não é? É muita coisa ruim que a gente pensa. E o que acontece quando a gente pensa coisa ruim? A gente começa a pensar coisa ruim e isso vai formando na nossa cabeça, à nossa volta, formas, pensamentos. O que são essas formas, pensamentos? São energias, placas de energias ruins, energias densas, que vão ficando à sua volta. E se você não cuida do seu pensamento, se você não cuida dos lugares por onde você está andando, as coisas que você está fazendo, essas formas, pensamentos vão condensando. E elas acabam por transformar-se em pequenas larvas. Vocês já viram essas larvas de mosquito? É mais ou menos estilo aquelas larvas de mosquito. E isso impregna o nosso corpo. O nosso corpo fica impregnado com essas larvinhas. Aí quando nós chegamos aqui na defumação, o que acontece? Quando passa aquela fumaça, elas caem. É todas tiradas do nosso corpo com a defumação. Então quando o Preto Velho nos defuma também com o cachimbo dele, nós estamos limpando essas larvas, essas formas de pensamento, né? Essas energias ruins que vêm para junto de nós, que na maioria das vezes somos nós que atraímos. Às vezes a gente fica assim, né? Ah, os espíritos estão me obsediando. Ah, isso é coisa de espírito. Não, somos nós mesmos, com os nossos pensamentos ruins. Muitas vezes nós atraímos essas coisas ruins para nós porque nós pensamos negativo. A gente começa assim, eu estou com medo disso. Não, mas isso vai me acontecer porque eu estou com medo, eu estou pensando nisso. E eu começo a vibrar aquilo. Começo a vibrar. Eu vou trazendo aquilo para a minha vida. Não é porque eu tenho medo, não é porque é uma coisa ruim, que eu não estou atraindo para a minha vida, porque eu estou falando daquilo toda hora. Então eu estou atraindo aquilo para a minha vida. Então que nós aprendamos a trabalhar a nossa mente, né? A hora que a gente começar a querer pensar uma coisa ruim, a gente muda o pensamento. Espera lá, eu não posso pensar assim não. Eu tenho que pensar coisa boa para mim. Com fé em Deus eu vou resolver isso.
Com fé em Deus, eu vou resolver aquela pendência. Eu vou dar conta de fazer isso. Com fé em Deus, eu conseguirei ser um bom profissional. Então nós temos que pensar positivo. Nós temos que pensar coisas boas, para nós trazermos coisas boas para nós. Porque se eu penso coisas boas, os que pensam ruim não vão ficar junto de mim. Ninguém vai ficar junto de mim. Então nós temos que buscar a mudança de pensamento, a mudança das nossas vibrações. E isso é o que os pretos velhos vêm nos ensinar. Quando você senta ali de frente com um preto velho, o que ele vai te ensinar? Coisas boas. Ele vai te dar bons conselhos, né? A ter paciência. A ter paciência, a ter resignação, né? Ter tolerância, porque a tolerância nós precisamos muito, né? Quantas vezes a pessoa faz uma pergunta para a gente não entendeu. Ela repete a pergunta, não entendi. Aí a gente pergunta a terceira vez, mas você está surdo? Onde está a tolerância? Né? Então nós temos que ser tolerantes. Nós temos que ter paciência com os nossos irmãos. E isso é muito importante na nossa vida, né? Super importante. Às vezes com o filho, quantas vezes, né? O filho pergunta uma coisa, uma, duas vezes para a mãe, na terceira a mãe já sai do sério, né? Então nós precisamos aprender a trabalhar essa paciência. Todos esses dons que vêm de Deus para nós precisamos de aprender a trabalhar tudo isso. Bom, meus irmãos, encher ideia até aqui, ó. Já? Pois é. Assim, o nosso tempo é pouco, gente. Infelizmente, o nosso tempo é muito pouco, né? Mas eu espero que cada um de vocês aprenda a sentir o seu preto velho do seu lado. Porque eles estão sempre juntos de nós, né? Essa semana eu ainda conversava com uma menina. Só mais um pouquinho, só mais uns minutos. Eu conversava com uma menina, ela estava me contando, ela disse que fez uma mudança de São Paulo para Goiás. E quando ela veio, ela disse que sentia do lado dela alguém sentado no banco. E ela estava sozinha, ela dirigindo sozinha no carro. E ela disse que sentia alguém no banco do passageiro. Aí ela disse que ficou preocupada com aquilo. Ela não tinha coragem de olhar para ver se tinha alguém. Lógico que não tinha, né? Mas ela não tinha coragem. E ela disse que veio de São Paulo até Goiânia nessa situação. Aí tudo bem. Quando foi a semana passada, ela foi para a casa da mãe dela. E de repente, só que agora tem uma pequena diferença. Ela entrou para uma casa de umbanda e está estudando, né? Ela está desenvolvendo. Então ela disse que quando ela estava indo, que ela olha para o lado, o preto velho sentado do lado dela. Aí ela disse que teve coragem de perguntar, mas quem é o senhor? Eu sou o preto velho que trabalha com você, né? E da outra vez, era eu também. E eu estava te protegendo para que nada de ruim te acontecesse. Então você vê a diferença que é quando você estuda, quando você busca o conhecimento, né? Porque da outra vez ela teve medo. Dessa vez agora, ela já sentiu, conversou com ele e ele afirmou para ela que estava ali para dar a proteção para ela, para fazer a proteção dela. Veja que coisa linda. Então que todos nós aprendamos a ver o nosso preto velho do nosso lado, a ver o nosso caboclo, nosso Exu, nossa pombogira, nossas entidades, nossos guias, nossos protetores junto de nós. Porque todos nós temos eles juntos de nós. Que Deus abençoe e proteja todo mundo. Que assim Uma boa seja. semana para vocês.